Nossos cumprimentos a todos. Voltamos à nossa atividade da segunda-feira com a palestra, com os temas que geralmente nos são sugeridos. Hoje nós vamos falar a respeito da justiça, abordando a questão da justiça dos homens e da justiça de Deus, ou a justiça humana e a justiça divina. A televisão está sempre pronta para divulgar fatos policiais, juntamente com aqueles que procuram levar as notícias de uma maneira sensacionalista, porque são essas notícias que mais chamam a atenção da população, que garante mais audiência para os canais de televisão, para as emissoras de rádio. E no afã de informar, a televisão acaba caindo no exagero, de ficar repetindo o tempo todo, durante dias, às vezes semanas, cenas chocantes que acabam abalando as emoções. Esse tipo de comunicação, além de ser sofrido, além de causar sofrimento no público, ele instiga mais ainda a repulsa e o ódio contra aqueles que são apontados como criminosos. Recentemente, para dar um exemplo, nós tivemos aí o caso da morte do menino Henri, lá no Rio de Janeiro, que causou grande comoção em todo o país. Aliás, nada nos comove tanto quanto a morte de uma criança, principalmente se isso acontecer de forma trágica, violenta, covarde, como o caso em questão. Os espectadores não veem a hora de as autoridades da polícia, do judiciário, encerrarem logo o caso, esclarecendo o crime, definindo condenações, para que se faça justiça o mais breve possível. Essa ânsia pela justiça é própria do ser humano e ela realmente tem um efeito social muito grande, porque cria um clima de uma expectativa que a população alimenta cada vez mais e é alimentada justamente pelo noticiário. Principalmente hoje a televisão, que é o meio de comunicação que tem mais penetração nos lares. A justiça humana, no entanto, ela tem suas limitações, todos nós sabemos. Claro, tudo que é humano tem limitação. Ela existe para preservar a ordem social. Então ela é necessária, ela é indispensável, porque ela estabelece limites, ela define infrações, principalmente os crimes e as penas que decorrem dessas infrações, desses crimes. Por outro lado, a ordem social está hoje muito preocupada com a preservação dos direitos humanos, de tal sorte que, mesmo os fora da lei, mesmo aqueles considerados culpados, assassinos, eles devem ser respeitados como pessoas. A lei lhes garante isso, cabendo-lhes o direito de recorrer para provar até a sua inocência, atenuar suas penas, coisas assim. Bom, isso é a justiça humana, que é falha muito mais na sua execução do que propriamente na elaboração das leis. As leis até que têm realmente um caminhar muito significativo na história da humanidade. O problema está justamente na execução da lei. E a justiça divina? Como é que fica, por exemplo, uma situação em que um adulto, até por motivo torpe e mesquinho, tira a vida de uma criança indefesa de forma brutal e covarde? Como fica? Haverá pena suficiente aqui na Terra, entre nós, seres humanos, para que a justiça realmente se faça? Evidentemente, as leis dos homens
foram feitas com vista a uma única existência. Ela não leva em consideração a alma, o espírito, a imortalidade, muito menos a reencarnação, claro. Enquanto que a lei de Deus abrange o conjunto das existências dos infratores e também das vítimas. Porque há sempre um envolvimento, quer presente, quer passado, entre aqueles que cometem o crime e aqueles que são vítimas do crime. Mesmo que se descubra os verdadeiros culpados, num caso como este que nós citamos e outros mais que têm ocorrido mais constantemente na sociedade, mesmo que se desaplique penas proporcionais à gravidade do ato que cometeram, como será que essas pessoas ficam perante a lei divina? A vida acaba. E depois? E a vítima, então? Como é que fica? Para a justiça humana, a vítima morreu. A vítima faleceu. Não há o que fazer. Mas para a justiça de Deus, isso não aconteceu. Na verdade, por quê? Porque a alma é imortal. Porque o espírito continua. E continuará o espírito da vítima. Em que condição? E o culpado? E o autor do crime? O que acontecerá? Para a justiça humana, uma criança é uma criança. Mas para a justiça divina, é um espírito, não apenas uma criança. Atrás dessa criança há um espírito, e é um espírito reencarnado que veio de muitas experiências anteriores. Para a justiça humana, o crime se circunscreve somente às circunstâncias da vida atual. É isso que a justiça humana vai procurar fazer. E que o adulto criminoso tirou a vida de um ser inocente, e é nesses termos que há a investigação, que vai haver o julgamento e possivelmente a condenação. Porém, do ponto de vista comum das religiões, vamos entrar aqui no campo das religiões, os criminosos vão para o inferno. Claro, como é que pode matar uma criança sem defesa? Ao passo que a criança, a vítima inocente, a vítima indefesa, vai para o céu. Do ponto de vista espírita, perguntamos: se Deus, que é o Pai perfeito, de amor e misericórdia, como Jesus nos ensinou, cujo amor, cuja misericórdia por seus filhos são infinitos, será que Deus abandonaria um filho para o sofrimento eterno, ainda que ele fosse um assassino? Que pai, vejam bem, que mãe aqui da terra, que realmente ama seu filho, não lutaria para tirá-lo da prisão e tê-lo de volta? Será que o amor dos pais terrenos pelos seus filhos é maior do que o amor de Deus por todos eles? Será que Deus, no seu infinito amor, pode amaldiçoar um só de seus filhos? Que Deus seria esse? Que amor seria esse? Que perdoa infinitamente. Se vós, que sois maus e imperfeitos, sabeis dar boas coisas a seus filhos, o que não dará o Pai Celestial, que é bom e perfeito? Não foi Jesus que disse isso? Todo o amor que nós, seres humanos, podemos manifestar pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, em relação aos nossos filhos, ainda é muito pequeno, ainda é infinitamente pequeno diante do amor que Deus tem por eles. Porque Deus é a expressão máxima, suprema do amor. O amor em Deus é infinito em relação a cada um de nós. Com relação ao criminoso ir para o inferno, até pode parecer justo do nosso ponto de vista,
aqui da Terra, porque, afinal de contas, o sujeito cometeu um crime hediondo, um crime que realmente não se justifica de nenhuma forma. No entanto, do outro lado, o que fez a criança assassinada cruelmente para merecer o céu? O que ela fez? Nada. Uma criança não é dona de seus atos. Ela é ingênua, é inocente, porque ainda não tem discernimento das coisas. E justamente por isso, essa criança que não tem defeito moral, elas não têm defeito moral, mas ela também não tem méritos. Neste caso, a conclusão lógica seria esta: é vantajoso a pessoa morrer criança, pois assim ele dará o céu. Não é isso? Não é essa a conclusão que nós tiramos? Veja que incongruência. Por outro lado, veja bem, vamos raciocinar. Se o assassino, esse assassino que matou a criança, o Henry, tivesse morrido quando ele era criança, ou seja, se ele tivesse sido assassinado na infância, ele não estaria vivo agora para matar essa criança. Além de não correr o risco de ir para o inferno, quando ele se tornasse adulto, ele ganharia o céu de graça. Então, esse pensamento nos leva à conclusão de que não seria vantagem nenhum crescer e se tornar um adulto. Pelo contrário, pois se esse assassino tivesse morrido quando criança, ele ia para o céu e seria feliz para toda a eternidade. Não é mesmo? Então veja que coisa, como que isso é uma contradição no pensamento quase geral das pessoas, que pensam em termos de céu, de inferno, de condenação, de absolvição. Veja que conclusão chegamos se considerarmos que temos uma só vida na Terra. A única doutrina que pode explicar a questão da justiça de Deus, a verdadeira justiça, é a reencarnação. Não tem outra. Somente a reencarnação pode desvendar a justiça de uma vez por todas, para mostrar o verdadeiro sentido da justiça divina. Na verdade, não temos apenas uma existência aqui na Terra. Se tivesse, não teríamos como explicar as coisas que acontecem todos os dias, todas as horas, as injustiças, as perseguições, os conflitos, as guerras, os desentendimentos, a violência. Todos nós, crianças e adultos, já vivemos antes desta vida. E continuaremos vivendo depois dela, em outras existências. Desse modo, tudo que nos acontece, que não depende de nossa escolha racional, racional quer dizer que vem da razão, do raciocínio, particularmente na infância, tem causas no passado. Nós não sabemos quais são, mas tem. Por uma questão lógica, filosófica. Do mesmo modo, tudo o que fazemos nesta vida, agora estamos fazendo, principalmente os erros que cometemos, ainda que pareçam insignificantes, ainda que façamos sem que ninguém veja, terão repercussões na vida futura. No Livro dos Espíritos, a questão 875, Allan Kardec perguntou aos seus instrutores espirituais: como se pode definir a justiça? Como se pode definir a justiça? E eles responderam de maneira simples, para que todo mundo entendesse: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Isso quer dizer que todos nós, cada um de nós, tem seus direitos. Quando nós ultrapassamos nossos direitos, queremos ter mais direitos do que realmente nos cabe, nós invadimos o direito dos outros, ferimos o direito dos outros, cometemos uma injustiça. Então, fica muito claro dizer que a justiça é algo que cada um tem por um direito natural, o direito da vida. E os direitos naturais são os direitos divinos, são os direitos que a vida nos proporcionou a cada um de nós. E como que o ser humano tem entendido essa justiça? Bom, a questão de entender o que é a justiça
Isso veio desde o homem da caverna até hoje. Cada povo, cada nação, cada comunidade, cada agrupamento tem a sua concepção. E como hoje, por exemplo, nós aqui no século XXI, temos concepção de justiça. A criança, quando ela começa já a pensar, ela tem a sua concepção de justiça, o que é diferente da concepção de justiça do adulto. Houve um estudioso da psicologia infantil, Jean Piaget, que na verdade era um biólogo, um psicólogo, estudou muitos anos seus filhos e ele elaborou algumas obras muito interessantes, principalmente que são utilizadas na educação. Ele diz o seguinte: ele conta o seguinte, um menino chamado João. O João levantou à noite, escondido da mãe, foi à geladeira e lá, ao tirar um doce que ele queria comer, ele quebrou o prato. Já a Maria, que era sua irmã, quando estava ajudando a mãe a lavar as louças, quebrou 2 pratos. Qual deles cometeu um erro maior? Uma criança até 4 anos, 5 anos, ela vai dizer, foi a Maria, porque ela quebrou mais pratos. Quer dizer, na verdade, a justiça às vezes ela é conceituada de acordo com aquilo que a gente está vendo e não daquilo que realmente está acontecendo. É claro que um adulto diria, não, foi João, porque mesmo quebrando um só prato, ele estava fazendo uma coisa errada, enquanto que a Maria, que estava ajudando a mãe, mesmo quebrando mais de um prato, ela estava fazendo a coisa certa, estava cumprindo um dever, ou estava ajudando a mãe, auxiliando. Então, veja a diferença que existe num caso tão simples como esse, de que é justiça. Então, a justiça humana é mais ou menos assim. Nós julgamos as pessoas pelo que nós vemos, e não propriamente pelo aquilo que está acontecendo. Até porque, na justiça humana, não há como você penetrar no sentimento das pessoas. Não há como você realmente descobrir o que elas estão sentindo de verdade. Então você vai perguntar para ela, vai responder, mas ela vai responder aquilo que é conveniente para ela. Talvez não aquilo que ela está sentindo. Ela pode dizer que não matou fulano porque ela ama fulano. Mas na verdade ela odeia. Então o que ocorre? A justiça humana não tem essa penetração no sentimento das pessoas. Diferente da justiça divina, que leva em consideração o que está sentindo antes daquilo que se fez. Então o resultado, nem sempre o resultado pode sozinho indicar a justiça. A concepção de justiça, ela foi alterando através da história. E cada um de nós tem a sua própria concepção, claro. Geralmente nós julgamos as pessoas, as situações, as coisas, pelo que nós vemos, mas nós não penetramos na essência daquilo. Por isso que Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgares, vou julgareis também. Vai fazer sentido. Eu posso julgar uma pessoa pelo que estou vendo, mas o que eu estou vendo não é a realidade verdadeira daquilo que ela está fazendo. Veja então os meandros da justiça divina que a justiça humana jamais poderá penetrar. Mas a legislação humana, ela foi se desenvolvendo, não tem dúvida nenhuma. O progresso da legislação humana é admirável. Se nós compararmos a Idade Média, por exemplo, vamos colocar 1500, no ano 1500 com 2021, nós vamos ter uma diferença muito grande em questão de conceito de justiça. Muito grande. O homem caminhou muito. E o homem faz tudo para poder descobrir realmente o que está atrás de um fato, o que está atrás de um ato humano, de um crime, por exemplo. Né? Mas ele não vai conseguir penetrar no sentimento daqueles que foram naturalmente
considerados culpados ou inocentes. Existe a lei humana e existe a lei natural. A lei humana procura seguir a lei natural, mas ela apenas segue de longe, ela não consegue realmente abordar todos os aspectos de um determinado ato que envolve uma determinada ação. Justiça e misericórdia foi o que Jesus falou. Lembra que Jesus falou, Jesus lembrou, se a vossa justiça não for além da justiça dos escribas e fariseus, não vereis o reino dos céus, quer dizer, não serei felizes. Porque, na verdade, a justiça dos escribas e fariseus é a justiça comum das pessoas que condenam pelo que elas estão vendo e não pelo que realmente aconteceu. Não estamos, evidentemente, justificando nenhum ato, principalmente os crimes. Estamos apenas dizendo que atrás de tudo isso há uma história que nós desconhecemos. E o Espiritismo veio, após Jesus, também, justamente para ratificar aquilo que Jesus havia falado. Por isso temos que ter muito cuidado no julgamento que nós fazemos, julgamento barato que nós fazemos pela aparência das coisas. Não devemos julgar pela aparência das coisas. Devemos pensar mais. As leis estão caminhando cada vez mais para um aperfeiçoamento. Mas a aplicabilidade da lei é que é difícil, já falamos. Então, é difícil aplicar a lei. Porque entre a lei e a execução da lei há um espaço muito grande. Né? Nós não conseguimos fazer com que as leis funcionem exatamente como elas foram elaboradas, por que elas foram elaboradas e para que elas foram elaboradas. Na verdade, é diferente da justiça divina, porque para que nós possamos fazer funcionar a lei humana, nós precisamos dos tribunais, precisamos dos juízes, dos promotores, dos advogados, precisamos da polícia para investigar, precisamos de uma série de instrumentos, ferramentas que nos ajudam a elucidar a situação e poder fazer o julgamento daquilo que nós queremos realmente que fique claro até para a sociedade. Então, na lei divina, não existe isso. Não existe esse aparato judicial. Não existe. E onde está a lei? Está escrita a lei de Deus. É a questão 621 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus está escrita na consciência moral de cada um de nós. Foi por isso que Jesus, na sua fala, sempre considerou a intenção e não propriamente o resultado da ação. A intenção, ou seja, aquilo que está no fundo da alma, aquilo que realmente o indivíduo quer fazer. Isso é muito importante. A consciência moral que nós devemos desenvolver é em cima das leis divinas, que nós vamos desenvolvendo com o aprendizado, com as experiências, com a vivência dos problemas. Vamos desenvolvendo uma capacidade de julgar mais ou menos de maneira, vamos dizer assim, persuasiva, de uma maneira radical, né? Dependendo das nossas intenções. Se um familiar nosso pratica um ato que a lei considera uma falha, um erro, um delito, mesmo assim, pelo fato de ser nosso familiar, nós vamos defender. Mas se fosse do vizinho ou daquela pessoa que nós não gostamos, nós iríamos acusar, não é assim? Será que nós estamos realmente seguindo a nossa consciência moral? Será que num caso desse eu estou defendendo meu filho porque ele é meu filho? E não realmente pelo que aconteceu? Aí que entram os conflitos da consciência. Porque ali está, realmente na minha consciência, o que eu deveria fazer. E há uma diferença entre aquilo que eu deveria fazer e aquilo que realmente eu faço.
A consciência cresce em virtude da lei. Quanto mais você vive, quanto mais experiência você tem, mais você aprende. A meta é o direito de cada um e o direito de todos. Então Jesus falou, nós repetimos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, por ocasião do Sermão da Montanha, que se a vossa justiça não for além da justiça dos escribas e fariseus, não vereis o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é a nossa tranquilidade de consciência, é a nossa paz interior. Isso que nós precisamos realmente trabalhar para que essa paz seja a melhor possível, para que a gente possa dormir tranquilo, acordar tranquilo, conosco mesmo, mesmo que tudo esteja conspirando contra nós. Nós precisamos estar do lado da verdade, da justiça e do amor. Verdade, justiça e amor. É isso que realmente nos vai dar força, porque terminando essa vida, para quem que nós vamos prestar contas? Primeiramente para a nossa própria consciência. Se ela não estiver bem conosco mesmos, nós estaremos, vamos dizer assim, no inferno. Mas se ela estiver bem conosco, ou, claro, mais próximo do bem, nós estaremos numa situação melhor. Nenhum de nós é perfeito. Todos cometemos erros e todos vamos sair daqui com algum débito moral, não tem dúvida nenhuma. Mas que esse débito moral não seja tão grande, capaz de abalar as nossas estruturas espirituais e nos deixar numa condição de muito sofrimento. Então esse é um tema que é muito longo, que é muito complicado, se a gente for abordar outros aspectos, mas essa é a parte essencial que nós temos que entender, para saber que a justiça divina ela vai ser cumprida de uma forma ou de outra. E a justiça humana, nem sempre ela vai ser cumprida da maneira como está estabelecido na própria lei. Porque nós somos falhos em questão de execução, questão de cumprimento. Mas como Deus nos colocou em cada um de nós um tribunal especial, quer dizer, você tem um tribunal na sua consciência. Eu tenho um tribunal na minha consciência. Todos têm um tribunal na sua consciência. E é por esse tribunal que cada um já está sendo julgado hoje. E vai ser julgado amanhã. Hoje por quê? Esse tribunal é capaz de apontar os erros que estamos cometendo, as nossas omissões, as nossas faltas. Mas é capaz de ver também as nossas qualidades, os nossos bons atos, para que nós possamos reequilibrar a nossa condição íntima de sentir a vida na sua plenitude. É isso que nós queremos. Então vamos, meus irmãos, agradecendo a sua atenção, repensar esse tema no dia a dia, naquilo que realmente nos for oferecido, para que a nossa reflexão em torno do bem, da verdade e justiça seja sempre a mais acertada possível. Muito obrigado pela sua atenção e Deus nos abençoe a todos.